Olá, bruxos e bruxas! Como vocês estão? Estamos aqui em mais um encontro mágico maravilhoso do nosso podcast Magia de Bruxa e eu só tenho um convidado maravilhoso, né? O de hoje vocês vão falecer. Já senta, pega um copinho de água, já pega um caderninho para anotar, porque vai mudar sua vida, tenha certeza disso. Esse meu convidado especial, eu o conheci assim num acaso, que eu sempre falo que não existe acaso, foi um reencontro, porque a gente se conheceu. Eu vou falar mais sobre isso depois, mas a gente se conheceu num evento. Eu olhei e falei, gente, que cara maravilhoso, que cara inspirador. Eu preciso, sabe, me aproximar. E acabou dando certo da gente se aproximar, e agora eu quero ele pra sempre na minha vida. Ricardo Ida. Ai, Dani. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Olha, uma honra, uma alegria, um prazer estar com você. Olha, eu sou fãzaço de você. Eu acho que posso dizer sem nenhum tipo de problema. É a bruxa mais linda, maravilhosa dos universos. Eu não vou... Não me incomodo de arrumar rolo com quem quer que seja. Mas pra mim, eu fico extasiado quando eu ouço você e falo, nossa, que carisma, que sabedoria, que luz. Nossa, gente, agora Verdade. porque você pode acabar. Obrigada, pessoal. Beijo, acabou o nosso podcast que eu ganhei o dia. Muito obrigada. Mas de verdade, você sabe que eu entrevisto muita gente, né? Todos os dias lá na Vibe Mundial. Aliás, já até fala, gente, todos os dias. Eu tenho um programa todos os dias, às 9 horas em ponto, na 95,7 FM. E também no YouTube, né? Dá pra ver que o pessoal é muito de fora do sim. país aqui, mas dá pra ver, né? Dá pra ver. No Tá YouTube, lá mas eu vou canal. escrever tudo aqui pra vocês. E é claro, né? A gente tem um processo de seleção lá na produção que é bem rígido. A gente não vai trazer, porque a gente fala com milhares e milhares de pessoas todos os dias. Mas eu digo pra você, durante todo esse tempo, nesses últimos 4 anos, eu acredito que foi a entrevista que eu mais gostei foi com você, realmente, de Gente, verdade. até me senti alguma coisa agora. Não, mas aqui. eu acho que tem isso. E eu sempre que eu te ouço, eu falo, meu Deus, como é que pode, né? Ter tanto talento para comunicação também, porque às vezes a pessoa tem talento para magia, para pesquisas, enfim, mas para comunicação é muito raro, né? Ai, que bom. Eu, na verdade, eu meio que vou falando, sabe? Nunca pensei, mas pra mim é um elogio. Vindo de você, então, não vou nem dormir. Nem tava com uma roupa apropriada, gente, pra receber. Linda. Mas então, ó, me falam, o pessoal que é. Quando eu conheci você, foi lá na Ardani, né? No Isso, lançamento da Ardani. Eu fui lá conversar. E aí eu vi este homem. Aí ele, oi, não sei o que. Aí ele falou, sou astrólogo, não sei o que. Começou a falar. Eu falei. Ainda eu lembro que eu perguntei pro Cláudio. Eu falei, quem é esse cara, gente? Como assim vocês não me apresentaram? Ele, não sei o. Aí desde aquele dia eu comecei a olhar mais o seu trabalho. E a cada dia, tanto que você me inspira até voltar a estudar. Olha que coisa. Você que me inspirou. Olha, aí vai ser um prazer ter lá como colega lá. Nossa, se eu conseguir chegar nesse nível, Vai né? chegar. Porque E vai passar. olha, que tudo dê certo. Mas fala um pouquinho de você para o pessoal conhecer você, entender um pouquinho o que você faz. Eu sou astrólogo, sou jornalista, apresento um programa, como eu falei, diariamente na rádio 95,7 FM e sou pesquisador em ciências da religião e novas espiritualidades na PUC São Paulo. Olha, gente, só isso aqui a gente só até treme, o pé treme, dá frio na barriga. Pode continuar falando. E tem livros publicados, sempre nessa história aí de espiritualidades contemporâneas. Olha que delícia. Então a gente pode começar falando um pouquinho de astrologia e depois vai para essa parte mais acadêmica. Você que manda. Que foi o que você falou coisas para mim no dia. O programa era seu. Eu fui lá conversar sobre runas e tal, mas eu saí de lá inspirada, assim. Eu falei, gente, quero buscar muito mais. Eu estudei bem pouco de astrologia, mas eu sou fascinada. Claro que você como astrólogo deve acreditar nisso, mas assim, para um pessoal que sempre me pergunta na página, como a astrologia ela é importante na nossa vida? Porque assim, o que a gente vê muito? Os astros se encontraram, alguma coisa tá retrógrada, a lua mudou, não sei o quê. Isso muda mesmo, mexe mesmo com a nossa vida, mesmo sem a gente querer. Mexe com certeza. Eu entrei na astrologia, na verdade, até meio que por acaso, por conta de ter sido uma pessoa que sempre duvidou do negócio. Então eu olhava e falava assim, que bobagem. E eu fiz uma viagem para a França, uma vez para Borgonha, com um jornalista decano, que chama o Luiz Pellegrini. Ele foi editor da revista Planeta, foi um dos grandes nomes dentro do esoterismo do país. E nessa viagem, ele me contou uma história dele, que ele foi entrevistar o Dalai Lama na década de 80, e aí ele pegou tifo, quase morreu e foi curado pela medicina tibetana na época. E aí, nessas pesquisas que ele fez, ele descobriu que no primeiro ano da faculdade de medicina tibetana é astrologia.
Caraca, Os médicos estudam astrologia lá na Ásia. chocado. Aí eu tirei barato, né? Fui até meio grosseiro. Ele falou, Ricardo, não é assim que a coisa toca, né? Vai estudar daqui a 6 meses, que é o primeiro semestre, depois eu fiz 6 anos de escola de astrologia. Você estuda 6 meses. Se você falar que não funciona nada, que é tudo uma bobagem, você me fala e eu te pago uma garrafa de champanhe. Mas se for, você vai se comprometer a levar os estudos até o final. E levei. Eu acho que a astrologia, ela funciona muito com padrões. Uma das coisas que a gente gosta de verificar é muito mais o passado do que o presente e o futuro. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas, como é que... de repente você falou que ia acontecer isso e você me sugeriu uma autossugestão e isso aconteceu. Isso é verdade. As pessoas falam bastante isso. E aí eu falo, tudo bem, você quer acreditar nesse sentido, mas aí vamos fazer o seguinte, vamos pegar o mapa e você vai me falar um ano especial que foi para você. 1984. Aí eu olho o ano de 84 e aí eu digo para você, olha, o assunto que te trouxe problema foi esse, o que aconteceu. Aí a pessoa olha com outros olhares e foi assim que me pegou também. Então, se funcionar no passado, vai funcionar para o presente, vai funcionar para o futuro. É claro que durante muito tempo a astrologia foi os trânsitos astrológicos determinaram os calendários em diversas civilizações, né? Então, é tudo muito padrão. E é claro que dentro do que a gente chama de astrologia eletiva, tudo que a gente faz vai ter um mapa astrológico. Seja um casamento, seja uma viagem. Então, quando a gente olha para o céu e procura o melhor céu para uma determinada atividade, certamente você vai ter um resultado muito maior, muito melhor dentro daquela atividade. Agora, é claro que tem muita gente que acaba falando de astrologia sem conhecer, né? Quase não tem, imagina, né? Mas eu particularmente sou daqueles bem xiitas. Eu não saio de casa sem olhar o trânsito astrológico. Que eu acho justo. Porque tem muito astrólogo que fala casa de ferreiro lá, espeto de pau. Não é bem assim, não. No meu caso, tudo está muito bem pontuado. Uma conversa com você, tem que saber como é que tá o dia, né? É claro que às vezes não tem como fugir, mas aí você toma as devidas precauções, né? E eu acho que é sobre isso, né? A gente entender pra conseguir enfrentar da melhor maneira possível, porque tem coisa que a gente vai ter que passar mesmo. Sim. Tem uma coisa que acontece na minha tradição, que eu venho de família de bruxa. Então, dentro da minha tradição, que eu falo tradição, que hoje eu tenho a minha bruxaria, sabe, Ricardo? Pode chamar de Rick, qual é o seu apelido? Como você quiser. Gente, Rick, nós temos uma prática que você recebe uma iniciação. Num primeiro ano, assim, de estudo, bem o básico da bruxaria, você vai estudando e tal. Chega o seu momento da iniciação. E aí, nessa iniciação, você recebe uma... Não sei se chamaria de trânsito, mas você recebe algo ligado à numerologia e à astrologia que fala sobre a sua caminhada em direção ao seu destino. Então, é como se fosse, talvez, eu posso estar falando besteira, mas você pode me corrigir porque eu não entendo muito. E vou estudar mais. Mas, assim, é como se fosse talvez um mapa natal ou algo nesse sentido, de que você entende para qual caminho que é melhor ali, vai facilitar um pouco. Claro que não tem que seguir isso. Mas são sugestões, né? Então, por exemplo, uma criança quando nasce na nossa família, na bruxaria, é feito como se fosse uma coroação, porque a gente não tem batismo, né? Então, ele é apresentado para a natureza, para os 4 elementos, para os astros, deuses. E ali também é traçado um caminho, essa criança, você precisa dar mais atenção nisso, naquilo. E isso tudo vem através de astros, números e... existe alguma coisa real dentro da astrologia que faz isso? Tipo assim, meu filho nasceu, eu falo, Rick, me ajuda, faz uma análise aí de como vai ser a vida, como que eu posso inspirar ele ou não? Isso é muito... Lógico. O mapa astrológico, ele é o seu GPS, né? E ele não mostra quem você é, ele vai mostrar quem você pode tornar-se. Isso é lindo, na sua vida. Né? Então, às vezes as pessoas falam, hoje eu tô numa situação assim. Não, mas aí a gente observa o mapa e diz, olha, mas você tem que caminhar, você tem esses potenciais, você tem essas ferramentas. Eu, quando faço uma consulta astrológica, eu começo pelas previsões, eu vou saber o que vai acontecer nos próximos 2 anos, o que tende a ser mais problemático, as oportunidades que uma pessoa tem nos próximos
nos próximos tempos, e a partir daí é que eu começo a fazer análise no mapa astrológico. Então eu falo, nossa, Dan, é o seguinte, você vai passar 2 anos em que a questão de carreira, ou então a questão, vão surgir oportunidades de viagens, e aí eu vou resgatar no teu mapa todas as ferramentas que possam fazer você aproveitar essas oportunidades e evitar as tensões. Gente, isso é lindo. E isso muda a vida da pessoa completamente. Muda. E isso também serve, igual você falou, para situações específicas. Então, eu vou casar, ou eu tenho um congresso. A gente consegue também verificar situações específicas. Sempre. Olha, 2020 foi um grande exemplo, né? Em 2019, o Claudinei organizou lá a mesa dele de previsões no Bazar Místico, no Mystic Fair. E aí chegou a hora que eu falei, olha, vai ser bem complicado o ano de 2020, mas muito complicado. E aí teve gente lá que, nossa, que nada a ver, tá jogando aí zica no ano. E, de fato, foi um ano muito difícil. E para a maior parte das pessoas que eu li o mapa astrológico, eu falei, olha, não faça viagem, não dê início a obras, não dê investimentos. Então, as pessoas... Quem ouviu, né, acabou se dando bem. Mas também tinha muita gente cujo mapa estava muito favorável. Eu falei, olha, vai ser o início, talvez... E era muita gente ligada no universo de saúde. Aí eu falei, Poxa, olha... E realmente houve aí um boom para muitas empresas. Pessoas que tiveram a produção de álcool em gel, máscaras... Né? Então, a vida é essa. A gente vai olhando o céu e vai aproveitando as oportunidades e também lidando melhor com os desafios. Lindo, e isso sempre... E você, então, é a pessoa que fala, realmente, uma pessoa nunca vai ser igual a outra. Jamais. Isso é muito nunca importante. Nunca houve, nunca haverá. E você também, para quem acredita em outras vidas, os mapas astrológicos, um mapa astrológico só se repete dentro de 200 mil anos. Gente, que Então, tudo. o mapa do seu dia, só daqui a 200 mil anos ele vai ser igual. E acabou. Então, isso é muito importante, porque eu ouço muito isso. Eu sou escorpiana, né? E aí todo mundo fica, mas gente, eu sou tão diferente de algumas escorpianas. Lógico. E aí eu falo, gente, vocês têm que fazer mapas, vocês têm que entender quem vocês são. Porque eu acho que o mapa também pega um lado oculto que a gente não enxerga, às vezes, por uma vida inteira. E isso é verdade, pode acontecer. Chega a pessoa assim pra você, a pessoa fala, nossa, mas nada a ver, nada a ver. Daqui a pouco ela fala, cara, tem tudo a ver. Porque as pessoas são resistentes, né? Quando você fala a verdade, você é inimigo do ser. Não, tem duas situações. A primeira delas, isso acontece muito, é que as pessoas elas vão lá olhar o signo delas a partir das revistas. De 20 a 21, sei lá. Só que dependendo do horário que você nasceu, no mesmo dia você pode ser de um signo ou de outro. Né? Então, de repente, o Sol entrou no signo de Câncer às 18 horas e 24 minutos. Quem nasceu às 18 horas e 22 minutos não era de Câncer, era de Gêmeos. Então, a pessoa... E isso é o momento mais incrível. Eu falei, agora eu estou entendendo, porque eu nunca olhava e não me sentia... Não pertencia, Não pertencia. Mas, de outro modo, também a gente não pode esquecer que um astrólogo ele vai olhar mais de 200 posições diferentes no mapa. Então não tem como falar que uma escorpiana é igual a outra, porque nunca vai ser. Não tem como. Porque você vai ter a Lua, você vai ter lá o ascendente, você vai saber onde é que está a sua Vênus, você vai saber onde é que está o seu Mercúrio. E mais do que isso, que aspectos que esses planetas fazem entre si. Porque uma pessoa pode ter um Mercúrio, sei lá, em Câncer, mas tem um Mercúrio em Câncer mal aspectado com o planeta Saturno, é totalmente diferente, né? E isso é muito... E você ainda trabalha fazendo mapa ou não? Trabalho. E empresas, as pessoas procuram muito? Porque eu penso que se eu tenho uma empresa, eu gostaria de saber tudo. E a empresa busca isso ou não? Busca, mas aí tem dois caminhos. Tem algumas empresas falam assim, a gente quer que você faça processo seletivo. Só que a gente só pode fazer processo seletivo se... Primeiro, eu não faço mapa para a empresa. Fala, olha, primeiro tem que ter o consentimento do funcionário ou do candidato. De jeito nenhum. Se eu vou fazer uma coisa sem o consentimento de quem quer que seja. E depois, o que eu posso falar é junto você com o recrutador, com o candidato. Fala, olha, e tem mais um dado importante. Não tem essa de falar assim, porque esse mapa não funciona dentro de uma empresa. Que nem sinastria, né? Que é um mapa de relacionamentos. Você não tem como falar se você vai dar certo ou não com seu marido. Tudo pode dar certo. Sim. Você só vai observar os pontos sensíveis da relação, os pontos fortes, e a partir daí vocês dois juntos trabalham aquilo que pode enfraquecer ou fortalecer uma relação. Dentro de uma empresa vai acontecer isso. Olha, fulano, todo mundo tem o seu ponto forte, todo mundo tem o seu ponto fraco.
olha, se você contratar tal pessoa, onde é que você vai ter que trabalhar mais? É isso. E onde é que você vai poder tirar o melhor dela nessas situações? Isso. Por outro lado, tem uma outra situação que as empresas contratam, é para lançamento de produto, né? Eu imaginei. Que obviamente tem eventos. Tem um caso muito. Aí, ó, viu? Tá vendo? Já bota aí ele na lista. Não, tem um caso muito emblemático de uma empresa gigante que eles quiseram fazer um lançamento de um produto em uma convenção. E o sol estava muito... Urano estava terrível naquele dia. Eu falei, cuidado, tenta jogar esse lançamento depois. Não tem porquê, porque vem gente do exterior. Foi um caos tecnológico. Não conseguiam. Toda hora tinha problema de queda de sistema, queda de eletricidade. Foi horrível. Aí o diretor falou: chama lá o bruxo, porque eu nem sou bruxo, mas chama lá ele, porque as pessoas confundem tudo. Porque agora a gente não faz mais nada sem essa. Sem a consulta. Sem olhar para o céu. Mas isso eu acho que desde que o mundo é mundo acontece. Né? Esse é o ponto. E o ser humano é a peça-chave. Igual eu e meu marido, a gente se iniciou esses dias. Qual foi a única coisa que falaram? Vocês não podem brigar. Foi a primeira coisa que a gente fez, saindo de lá. E eu brinco que a gente é testado também. Então, você mostra as possibilidades e aí vai da pessoa fazer as escolhas dela. Lógico, e aceitar isso. Sempre. Agora, falando sobre você, então, estava meio cético, foi lá, conheceu a astrologia. E essa questão da espiritualidade, porque querendo ou não, é quase uma ciência. Se não é uma ciência, né? A astrologia de você, que não pode falar ciência que as pessoas vão matar a gente. Mas é aquilo, é um estudo. É isso com isso, 1 mais 1 dá 2. É sobre isso. Mas isso também é ligado à espiritualidade de alguma maneira. Sim. E o que te fez ir buscar essa parte mais acadêmica? Ou você já vinha de Porque você é jornalista. Sou jornalista. Então, você é uma pessoa já inteligente. Porque, para mim, jornalista é sempre muito inteligente. E busca, né? É um buscador. Como que você entrou? Porque, para quem não sabe, ele é muito... Gente, ele é inteligente, tô falando sério. E eu vi que você agora, por exemplo, tá fazendo doutorado. Doutorado. Olha, que coisa. Gente, isso é muito poder, fala sério. Olha, vídeo de você, eu que ganhei agora o dia. Não, isso é maravilhoso. E assim, eu falei isso pra você já lá, e agora eu vou falar aqui publicamente na minha página, porque as pessoas. Eu falei de você já algumas vezes. Nós precisamos de pessoas como você, que vão ver além da internet, além do que tá aí no dia a dia, que vai buscar a essência de tudo isso. Então, me fala um pouquinho, como você entrou nessa vida acadêmica? Porque de um cético, hoje você tá doutorando, cara, falando sobre religiões. Bom, a ciência da religião, ela não é um centro de pesquisas, né? Não é uma disciplina, por exemplo, que vai ficar discutindo se Deus existe, se Deus não existe, se existe vida após a morte ou não, né? Às vezes as pessoas falam ciência da religião, as pessoas, nossa, que você tá dentro do laboratório para ver os poltergeists, né? E eu falo, não. A ciência da religião é um campo dentro das ciências sociais que procura estudar de que maneira que a religião ou a espiritualidade interfere na vida do ser humano. Então, assim, historicamente, politicamente, economicamente, o brasileiro é um povo altamente ligado à espiritualidade. Altamente. O meu despertar nisso, primeiro foi o seguinte, em relação à astrologia. Você fala, porque a astrologia tem um aspecto espiritual? Tem, mas você tem muito astrólogo que também é ateu agnóstico. É exato. Né? E aí, uma das coisas que também me chamava a atenção era por que as pessoas consideravam a astrologia como religião. Porque virou um sistema de crença. E eu li uma frase de um sociólogo francês que dizia isso. Por que a astrologia precisa de uma validação científica? Por que ela não precisa? Óbvio que ela nem quer hoje ser ciência. Durante um tempo os astrólogos não, a gente precisa ser ciência. E nesse momento dessa discussão, a gente viu que, de repente, as religiões, tudo precisava de uma validação científica, quando não precisa. Exato, mas isso é interessante você falar, porque você viu que eu comecei falando, é quase uma ciência, porque as pessoas, parece que realmente é como se eles validassem as coisas. E assim, na verdade, é um campo de saber que trabalha com padrões. Então, não é que eu estou canalizando, baixando espírito, vou saber o que vai acontecer, só vou ver padrões que, de repente, que nem 2020... por que você sabia que 2020 ia ser um ano complicado? Porque tinha um astrólogo francês que em 2011, o André Barbeau, escreveu e falou assim, teremos ou um colapso econômico ou uma pandemia. E ele falou, pandemia.
Por quê? Porque você tinha aspectos do céu igual da gripe espanhola, igual da peste negra. Caraca, até arrepiei. Né? E um outro aspecto que aconteceu há 30 anos atrás, que se repete a cada 30 anos, que foi a conjunção de Plutão e Saturno, que da última vez que aconteceu foi quando surgiu o vírus do HIV. Então é claro que estava fechando um ciclo. Caraca, e agora, perfeito, né? né? E está entrando outro ligado à questão também de vírus. Bom, e aí fica, não, que é ciência, que não é ciência, porque... e aí tem aquela discussão se os planetas interferem ou não na vida do ser humano. Eu particularmente não acredito nessa interferência, por conta de astronomia. Mas entendo que tem aí uma relação importante, que o céu está dizendo alguma coisa para a gente, num sistema aí de sincronicidade que ainda ninguém chegou a uma conclusão absoluta. De toda maneira, falei, por que então vou entrar nessa ciência da religião para entender por que é que tudo agora precisa ter validação científica? Se você não tem validação científica, e pior, hoje isso começou a surgir uma necessidade de tudo que é religião puxar elemento científico para deles. Então, assim, é porque eu tenho uma mesa quântica radiônica, não sei o quê. Daqui a pouco você vai ter bruxaria quântica. Tudo é quântico, botou quântico. Tá um pouco assim já. E você não precisa disso. Você não precisa disso, né? A ciência... É claro que não pode ter um confronto de ciência e religião ou espiritualidade no seguinte sentido. Tem a saúde? Não, então eu não vou tomar remédio, vou tomar vacina, sim, porque não eu vou tomar... no médico. Aí não funciona, aí é complicado. Mas você precisa... não, eu quero provar... Tudo tem que ser provado pela ciência, para quê? E aí quando eu entrei na ciência da religião, a gente observou muito isso. Que você não precisa dessa validação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São ramos diferentes. Você vai lidar de um jeito com a tua espiritualidade, com aquilo que você considera sagrado, sem precisar, eu vou fazer uma equação ou tentar justificar isso na física, na química, na biologia. Porque até Umbanda começou com isso. Sim. Não, porque o banho vai entrar na frequência de tantos megahertz. Gente... Eu tenho visto bastante isso até. Porque a oração, ela vai pegar uma parte do seu não sei o quê, que aí quer dizer que é válido mesmo. A oração cura mesmo. Explicar a fé, né, através de... E aí as pessoas, elas ficam loucas. E aí eu acho que perde todo o encanto do negócio. E aí você vai perdendo a fé mesmo. Justamente. Vai perdendo. As pessoas... É um processo que a gente chama na ciência de desencantamento. Nós passamos um século inteiro das pessoas desencantadas. E não é à toa que depois, nos últimos 20 anos, também os sociólogos já diziam, lá em 1970, lá para o ano 2000 vai ser um ano do fundamentalismo. Os sociólogos diziam. Por quê? Porque as pessoas estavam tão desencantadas que aí elas começaram a ir para onde? Para as religiões mais que negavam a ciência. Né? É verdade. E o que a gente viu nesses últimos anos, inclusive na história das vacinas, aquela confusão toda, é o quê? É gente que está querendo ir para o outro lado. Quer dizer, você negou tanto um lado mágico, um lado... que não tem explicação. Sobrenatural, que as pessoas falam, então eu quero ir para esse lado porque isso talvez consiga... Me responder angústias que eu não consigo degoliar. Porque aí você vai para o lugar que assim, tudo tem que ter explicação. E aí a sua fé, aquele milagre, né? Porque assim, eu costumo dizer, o milagre ele é relativo, né? Para quem tem fome, um pão é milagre, né? E, enfim, cada um tem seu caminho. E aí você se vê numa situação que você fala, eu não tô conseguindo comprovar isso aqui que eu faço, então não existe. E, na verdade, sempre existiu, né? Existiu. A fé, o sobrenatural sempre existiu. Uma pergunta que eu até te fiz naquele dia, mas eu acho que todo mundo aqui vai se interessar, que eu falei assim pra você, mas ciência da religião, porque eu sempre tive muito desejo de estudar ciências da religião e tudo, mas aí todas as pessoas falavam, mas isso daí não é estudar o cristianismo, não é estudar a igreja, porque, não que eu não queira estudar, eu acho interessante, mas a sensação que a gente tinha é que ia ser um sacerdócio, uma teologia cristã, sabe? Aí você falou, não é sobre apenas isso também, ou só isso. Então, por exemplo, o pessoal que fala assim, Dani, o que você sugere? Eu falei, olha, eu tô indo para ciências da religião. Pra gente, por exemplo, que é bruxa, que vem de uma... Você acha que é interessante? Não fala só sobre cristianismo. Não, é claro que vai passar um pouco porque pelo faz parte cristianismo, também, né? Porque... E até porque você vai entender, você vai ter um distanciamento e observar que o cristianismo real, ele é muito diferente do que o cristianismo propagado. Primeiro, o cristianismo, ele não é uma religião pura.
toda religião, para o cientista da religião, toda religião foi criada. Então não tem um aspecto revelatório, nada disso. E quando você imagina o que foi o cristianismo em 2000 anos, você vai ver que ele foi se adaptando, ele foi assumindo diversas características de uma determinada sociedade, de um determinado tempo. Então, quando a gente vê aqueles padres, ou sei lá, pastores, não, porque a coisa de 2000... Não, aí que tá. Aquilo fazia sentido. Há 2000 anos, aquilo fazia sentido. Lá na Palestina, você vai vir pro Brasil em 2023. Não tem como você lidar com isso. E um aspecto que é muito louco é que muitos cristãos acabam entrando em parafuso quando entram na ciência da religião, porque eles entram justamente, quero ir lá para... Né, entender mais sobre o cristianismo. E validar minha fé. E ao contrário, eles acabam entrando em parafuso. E hoje, eles são... A maior parte acaba o quê? Entrando em movimentos justamente de combate à intolerância religiosa. Ah, isso é muito importante. Porque eles olham e falam, que coisa mais bonita. O neopaganismo é uma das áreas que hoje desperta mais atenção da ciência da religião. Por quê? Porque é um movimento espiritual que mais cresce. É absurdo isso. E vem muito porque nós, por exemplo, eu quando estudava em casa, essas coisas, nós entendíamos o cristianismo assim, né? Ele ia absorvendo, ele puxando muito das nossas crenças e tudo mais. Hoje também o paganismo, ele tá bem misturado, bem mesclado também. Existem movimentos hoje que não são tão naturais, são mais moldados. E eu sempre tive essa curiosidade. Então, assim, se eu não tenho uma religião, eu estudar as ciências da religião pode ser importante. Ah, sim. Porque eu conheço muitas pessoas que são simpatizantes da bruxaria, do neopaganismo, dessa bruxa moderna, mas ainda falta. Aí eu falo, vai estudar as ciências da religião, porque você vai entender o mundo. Você vai entender as diversas religiões. Então, vai estudar cristianismo, você vai estudar judaísmo, você vai estudar o islamismo, você vai ter correntes. Então, dentro, por exemplo, da PUC, tem áreas específicas de pesquisa. Então, tem lá pessoal que estuda só a religião de matriz africana, tem pessoal que só estuda religiões do Oriente, tem pessoal que estuda, que é onde eu tô, das religiões contemporâneas. Então, mas você vai tomando contato e você vai... isso vai ajudar naquilo que você disse há pouquinho tempo atrás, alguns minutos, a observar e respeitar o indivíduo como sendo único. Por quê? Porque mesmo dentro de uma religião, ninguém nenhum fiel é igual ao outro. Então, se você achar que o católico... nós somos todos católicos... Não são. Não é nenhuma comparação do católico brasileiro com o norte-americano ou com o europeu. Não. Dentro de uma mesma cidade ou mesmo de uma mesma família, as pessoas lidam diferentemente com o catolicismo, com o neopentecostalismo. Então, isso traz um sentimento e uma observação de liberdade e de respeito às individualidades. E isso pra gente hoje é importante, porque a intolerância religiosa, ela tá a todo vapor aí em várias questões. E eu me sinto acolhida, porque dentro da minha né, vivência, a minha bruxaria ela é familiar. Então, teoricamente, o coven da minha avó, ela faleceu, eu fico lá. Eu ainda represento ela. Elas só passam para familiares. Não para ninguém de fora. Eu e mais 2 netas ali que somos a ovelha bruxística rebelde da família. Porque eles não acreditam que as pessoas absorvam como tem que absorver. Só que cada uma sempre fez a sua bruxaria. Então, hoje a bruxaria que eu tenho dentro da minha família, do meu povo, que a gente costuma brincar, ela é familiar. Só que ela é eclética. Por que eu coloco essa palavra? Porque dentro de um mesmo ritual, cada um tá fazendo sua própria magia. E eu acho que é sobre isso. Liberdade é isso. Você fazer o que faz sentido pra você, mesmo tendo uma fundamentação ali, uma base, mas cada uma tá fazendo um tipo de magia, tanto que os resultados são divertidos. Cada uma puxa uma coisa. E eu sempre me senti assim, tentando poucas vezes eu tentei me adequar à sociedade, para te falar a verdade. Mas as poucas vezes que eu tentei, eu não consegui. Justamente porque eu costumo brincar, né? Tem até num dos livros lá que a gente tava falando na Ardani, que assim, você pega o pastor de ovelhas, né? Você consegue trazer todo mundo pro mesmo lado. Agora, vai tentar pastorar, sei lá como que usa essa palavra, com gatos. Não dá. Não dá.
E a bruxaria é justamente isso. Você tem uma causa, você une todo mundo. Você não tem uma causa, cada um faz a sua... E isso confunde a cabeça das pessoas, porque hoje nós vivemos em massa, né? Então, a questão de fazer todo mundo pensar igual é complicado e complexo. E eu acho que as pessoas não entendem isso também. Que ela pode pensar do jeito que ela quiser. Lógico. E você pensa num ciências da religião, você fala, nossa, eu penso, sei lá, já no Vaticano, já um negócio assim. E na verdade não, ela te tira da caixinha. Totalmente. Esse é o intuito. Você sabe que, quando eu falei até assim, olha que absurdo que está crescendo o neopaganismo, não absurdo no sentido, mas que coisa mais... Que legal. Não, mas que fora total das estatísticas que as pessoas estavam imaginando, mesmo no Brasil. Eu tô louco para ver esses dados do censo. As pessoas dizem assim, porque em 2030, 70% do Brasil vai ser fundamentalista religioso. Eu falava, não. Não, é só esperança. Não é se trata de esperança. Eu sou cientista, eu tenho que trabalhar com dados. Por que o neopaganismo cresce? Porque existe um movimento mundial que a gente chama de espiritualidade do self, a espiritualidade do eu. Onde você vai procurar construir a tua história, construir as tuas práticas a partir das tuas experiências, do teu olhar, das tuas vivências, do teu corpo. A gente estuda muito o corpo em ciência da religião. Por quê? Porque é por onde vai passar, onde você vai trazer todas essas informações e onde você vai expressar. Então, hoje, quando a gente fala aí de internet, de ritual online está modificando todo o entendimento religioso de todo mundo. Então, não, porque só estamos falando os neopagãos estão só eles que estão lidando com a espiritualidade do self? Não, os católicos estão lidando com a espiritualidade do self. Os neopentecostais, que a gente chama o crente pipoca, que eles ficam pulando de igreja e não acham nenhum lugar, isso não é demérito, é a expressão dos próprios pastores. O que eles estão? Eles estão construindo a própria leitura que eles fazem da relação deles com Deus, com o Espírito Santo, né? Ou do umbandista com seus orixás. Então, esse movimento, quando a gente está falando da ciência e da religião, a gente vai principalmente notar que existe sim um movimento crescente e que isso vai ficar muito visível no Brasil, de pessoas que vão criando laços de união, como você falou, em momentos específicos. Então, não, hoje vai ter lá, sei lá, vai ter uma data específica, vamos todo mundo se juntar, vai ter um evento específico, vamos todo mundo se juntar. Mas fora isso, as ligações não são iguais a que eram todo mundo de uma mesma congregação. Não vai ser assim. E isso eu acho que é muito real, porque assim, a gente brinca com o jovem místico, né? A gente sempre tem essa expressão, mas eu vejo o jovem místico, por exemplo, como uma pessoa que é ele e só ele, e é isso. Eu pego tudo, eu crio a minha própria religião, eu sou a minha própria religião, e é isso, tudo bem. Mas eu não entendo a espiritualidade do self como jovem místico, e sim como é um pouco diferente. Agora, eu sempre falei isso, a bruxa, quando veio a pandemia, eu não tinha uma turma online, 0. Eu achava que eu poderia estar passando dos limites, na minha liberdade, na minha... Tá. Veio a pandemia. A gente precisou se adequar. E aí a gente entendeu que realmente a energia não tem cor, né? Magia negra não existe. A energia nunca teve cor, ela é uma energia neutra e ela não tem barreira. Então você consegue chegar a qualquer lugar. Então aí que a gente cresceu mesmo, que eu conseguia chegar a muitos lugares. Mas a bruxaria sempre foi isso. Porque por mais que toda semana eu me reunia com o coven da minha avó, toda tarde a gente tomava um café igual a gente tá aqui, jogando um tarô, conversando, fazendo previsões, você faz sua bruxaria na tua casa. Você não faz todo dia seu mapa, o mapa do dia para entender, ver a astrologia do dia, a energia do dia. É a mesma coisa, você faz magia cozinhando, tomando café, tomando banho, cuidando dos seus filhos. Então, essa bruxaria, ela é todo o tempo. Sim. Tanto que tem a religião hoje, né, a Wicca, mas a gente considera uma filosofia, porque é o que eu sou. O que a Dani é? Bruxa. Tudo. Agora, quando tem um evento, um ritual, um trânsito, alguma mudança, tem um ritual coletivo. Lógico. Que a gente troca. Quando eu ensino a bruxaria, eu ensino você a ser bruxa todo dia, 25 horas por dia, 8 dias por semana. Só que a gente se reúne para movimentar mais energia, para potencializar. Então, eu sempre falei que a bruxa solitária, toda bruxa é bruxa solitária. Você vivencia isso. E com as suas experiências, você vai trazer, agregar valor ao seu grupo,
com suas experiências e as suas práticas, mas também nunca vai ser igual. Perfeito. Né? E eu acho muito legal uma pessoa inteligente e um cientista como você falar sobre isso, porque parecia que a gente estava insultando as pessoas quando a gente falava sobre isso. Porque não, tem que ter alguém acima que resolve, que você tem que seguir o que ela tá falando. Tá, estamos falando que você não pode acender a vela de ponta cabeça. Mas fora isso, divirta-se. Entende? Então, para quebrar essa questão do pastor ou do padre que fala isso é pecado, isso tá errado, é muito difícil isso. Até hoje, você entra lá na minha página, sempre eu tô postando alguém falando, você vai queimar no mármore do inferno, você vai queimar. Eu tenho um post que engajou, assim, que acho que é ali que eu fiquei famosa, que tem 3 igrejas inteiras me falando mal de mim. Que a gente fala que a gente não acredita no inferno. E aí veio toda a igreja lá falar mal de mim. Então, essa coisa do você ser livre é um insulto, eu sinto. É verdade. Não é? É verdade. Mas isso é porque se você é livre, você não tem dominação. Se você não tem dominação, quer dizer, você quebra todo um sistema de poder que muitas vezes é irracional. Eu costumo falar 2 coisas aí, agora saindo do lado cientista da religião, entrando um pouco no astrólogo. Para a astrologia, nós vamos entrar definitivamente, 100%, dentro da era de Aquário, lá para 2140, né, do ponto de vista astronômico. E aí, é claro que a gente está no limbo, né? A gente já está saindo da era de peixe, entrando na era de Aquário. E essa era de Aquário, as pessoas esquecem que tem 2 pontos importantíssimos. O Aquário fala muito é um signo que fala muito de grupos, mas grupos que respeitam a própria individualidade. Então, é a união sem fusão. Ai, lindo. Esse é um ponto. Então, a gente se une, mas a gente não se funde. Eu sou eu, você é você, mas a gente pode ser amigo. Por isso que fala, aquariano gosta de grupos, mas ele é livre. Ele é livre, né? Ele tem o Saturno como regente, mas ele também tem Urano como Meu regente. ascendente. Então, ele tem esse diálogo permanente. Então, não tem como a gente imaginar que as individualidades não serão respeitadas e valorizadas numa era que fala muito com essa vibração de Aquário. O segundo ponto, que a gente entrou agora muito rapidamente, né? Plutão entrou rapidamente em Aquário, agora movimento retrógrado em Capricórnio e volta dia 21 de janeiro novamente para Aquário. E vai ficar até 20 anos, em 2044. Plutão em Aquário é um desenvolvimento tecnológico incrível. É claro que quando aconteceu a pandemia, ele já estava, né, o que a gente já chama aí, por órbita, já estava chegando em Aquário. Então, é claro que um Plutão chegando em Aquário ia estimular de toda maneira uma conexão muito grande tecnológica. Então não tinha como fugir. Vai falar assim, não, porque não vou fazer ritual online. Essa foi o tema da minha dissertação. Não tinha como. Não tinha como. Não tinha como. O Plutão estava quebrando tudo. E por outro lado, é uma quebra de barreiras. A gente fala, por que hoje tem esse nacionalismo? Porque é óbvio, é um movimento da mesma maneira que o fundamentalismo. Sabe quando a pessoa está na UTI, daquele último suspiro, você acha que a pessoa... Depois é um movimento fundamentalista, religioso, autoritário, teocrático, e essa ideia de nacionalismo está no último respiro. Não tem como. Como é que você vai segurar a globalização? Como é que você vai querer? Você tem gente lá do mundo inteiro te seguindo, acompanhando. É isso. E como é que você vai querer também impor um movimento, sendo que essas novas gerações, elas não vão aceitar. Não vão. Não faz parte da realidade. O meu filho, com 2 anos e pouco, ele sabia mexer no celular. Pois é. Aí falavam, mas eu falei, gente, mas é ele. Meu filho hoje faz tudo. Ele tem 4 anos, ele faz tudo. Claro que ele não fica lá trancado, a gente já sabe disso. Sem excesso, mas ele faz tudo. E ele é uma máquina. Meu filho tem 4 anos, ele é uma máquina. Ele pega tudo. E o meu marido, por exemplo, ele tem um terreiro. E eu falo isso pra ele, falo, amor, você tem que estar na internet. Mas não é sobre querer. Não é sobre você ir lá. Mas tem um monte de verdade absoluta. Mas sempre vai existir. Sempre. Desde que o mundo é sobre isso. Você nunca vai agradar a todos. Sempre vai ter o que acha que sabe mais. Você tem que seguir o seu caminho. Lógico. Porque vai falar com um grupo específico que vai... Não importa. Tem muita gente que vai discordar, mas vai ter um número muito maior de pessoas que vai concordar. E esse número maior de pessoas, às vezes, está esperando o quê? A voz do teu marido para poder
criar esse tipo de conexão. É isso, porque tem lugar para todo mundo. E eu acho que a gente está recomeçando, parece, né? A minha avó, ela falava assim, que nós aqui na Terra, nós temos a influência de 7 encarnações para trás da mãe e 7 do pai. E que o mundo a gente tá repetindo a vida de alguém. Por isso que a gente trabalha muito a questão da ancestralidade, para tentar quebrar alguns padrões e nananã. Dentro da minha, né, sem verdades absolutas, mas dentro da minha crença. E ela fala, o mundo também tá repetindo em algum momento, igual você falou, gripe espanhola, Covid. E as pessoas não enxergam esses padrões. E a astrologia traz, e eu acho que a ciência da religião, as pessoas que estão se dedicando a isso, estão quebrando o que resta ainda de intolerância. Assim. Porque sem essas pessoas que estudam, porque você sabe, igual a gente acabou de falar, a ciência não tem que comprovar tudo, assinar embaixo de tudo, mas o peso da palavra de alguém que estuda é muito maior, né? Então, quando você vem aqui e fala, galera, tá tudo bem você estudar sozinho, você seguir sua espiritualidade, ou você... A pessoa fala, poxa, então eu não tô tão louco. E hoje, como você acha que as pessoas devem buscar se conhecer mais? Igual a gente estava falando da espiritualidade do self. Você acredita que tudo sempre vai agregar? Como um cientista, um pesquisador, ou como pessoa? Você fala, não, Dani, eu acho que se ela não conseguir... Vou mudar. Você acha que vai chegar um momento que a pessoa estudou um monte de coisa e tal, ou tá vivenciando, participando de um grupo... Você acha que vai chegar um momento que ela vai falar, então agora tô confortável, me encontrei aqui, eu vou ficar aqui? Ou você acha que é do ser humano a gente sempre querer alguma coisa a mais? Eu acho que sim, Eu acho que você pode ter situações de conforto momentâneo. Esse momentâneo pode ser 5 anos, 10 anos, 20 anos, não importa. Mas sempre, não só porque você muda, mas as pessoas ao teu redor mudam, porque a sociedade muda. Então, e a gente vê que as empresas, ou mesmo as religiões que não procuram se adequar aos tempos, elas deixam de existir. Isso faz parte. Né? E o ponto é justamente perceber que a busca faz parte, né, do ser humano. Eu acho que tem essa coisa do Oxóssi, que as pessoas falam, Oxóssi que cada um de nós carrega, independente se você é filho de Oxóssi ou não, ou se é do candomblé ou da Umbanda não, mas todo mundo tem esse aspecto da busca. A todo momento a gente busca. O tempo todo, né? É o autoconhecimento. Você nunca se conhece. Eu sempre falo, todos os dias eu estou me reconhecendo. Justamente. Porque o tempo todo a gente tá mudando. Justamente, é isso. Lindo. E agora vamos falar de coisinhas, assim, que eu tava querendo já te perguntar. Você falou que você defendeu uma tese de rituais coletivos. Foi isso? Rituais online coletivos. Rituais também. coletivos. Vamos falar um pouco sobre isso, porque eu acho que isso é grande, sabe? Eu faço poucos, mas eu faço. E é estrondoso, assim. A gente movimenta uma energia que não se explica. Tanto que nós que estamos ali liderando, porque quem faz a magia, mesmo se a pessoa às vezes não está acompanhando, mas é aquilo que você fala, a questão da fé, do preparo, do se focar, é um negócio assim que a gente movimenta muito, que é a força da união, né? Isso. Fala um pouquinho mais sobre isso, da sua visão desse estudo, pode ser? Pode. Bom, eu preciso só dizer uma coisinha, né? Dentro da ciência, né, tem duas coisas que as pessoas olham, assim, elas não entendem muito bem o que é ciência. Elas imaginam que um cientista fica lá dentro do laboratório sozinho, coitadinho dos ratos, fazendo seus experimentos científicos. É mentira. Ciência, por exemplo, o que nós estamos fazendo é ciência. Ciência é quando você junta pessoas para conversar, para discutir, por isso que tem tanto congresso científico que você vai trazer a tua visão, outro vai trazer a visão, a gente vai chegando num consenso. Isso é muito legal. Então, o que a gente está fazendo, o que você faz no seu podcast é ciência. Você pode falar magia de bruxa é ciência podcast, porque não deixa de ser isso. E aí, esse é um primeiro ponto. Portanto, não existe nenhum tipo de crescimento se não houver trocas entre as pessoas. Mesmo que essas trocas sejam feitas do ponto de vista tecnológico. Então, o segundo ponto, quando a gente vai falar de ciência, quer dizer, o primeiro é a gente entender que ciência se faz sempre junto. O segundo ponto é que o espírito da ciência eu tenho que provar que algo não existe. Não que algo existe. Então, buscar informação falseável. E quando você busca essa situação e você consegue não achar uma justificativa,
aquilo passa a ser uma verdade. Se você não consegue provar que aquilo realmente faz de tudo para ir contra, que não existe. E aí, por exemplo, energia, essa história de energia. Tem o que a gente chama de as energias mensuráveis e as energias não mensuráveis. Então, você tem lá, a luz é um tipo de energia, né? O som é um tipo de energia, você tem modos de medir. E tem energias que você não consegue medir, que são o que a gente chama de energias putativas. Então, você não tem ainda um modo de medir, por exemplo, a energia do reiki. Durante um tempo, os cientistas tentaram provar que o reiki não existia. E aí eu falei, não, porque é uma questão de autossugestão. Só que eles se depararam com alguns problemas. Um deles, você aplica reiki no cachorro, no gato, no passarinho, na calopsita, ela melhora. E como é que você vai falar que eles têm consciência de eles foram autossugestionáveis? O cachorro deve estar olhando, o que esse cara está fazendo? Com a mão assim, será que eu vou apanhar? Não, ele tá olhando, ele simplesmente recebe e existe melhor. Planta também, você sabe, tem gente que aplica em planta, a planta volta a receber. E você não tem como justificar hoje isso. É a mesma coisa recém-nascidos. Então, hoje a ciência não vai falar das energias putativas que não existe. Ela simplesmente diz, nós não temos hoje condições, aparelhagens ou teorias que possam justificar ou comprovar. Mas isso não significa que não existe. Você nunca vai achar nenhum cientista, que diga definitivamente a magia não existe. Não vai. Não vai, até porque não tem como provar que não existe. Não tem. Porque as coisas acontecem. Porque você tem. O fato é que a gente tem que lembrar, são questões estatísticas. A ciência fala, você precisa ter um mínimo de questões estatísticas, de um número importante, para, por exemplo, para uma vacina funcionar. A gente sabe, estatisticamente, que existe um número importante de pessoas que já se curaram do HIV. Mas não é um número suficientemente grande que possa garantir que existe a cura. Então, você tem lá a mesma coisa, você tem um número importante de pessoas, de casos de magia, mas talvez você não tenha um número importante ou significativo diante de uma população de bilhões de pessoas que possa justificar isso. A astrologia, voltando agora na astrologia, em 1950, teve na Sorbonne, Universidade de Paris, um estudo incrível de um cara chamado Michel de Gauquelin, que chamava o efeito Marte. E aí o que ele quis dizer? Que todo esportista tinha um Marte, planeta Marte, importante no seu mapa astrológico, que faz sentido. E aí eles estudaram 5.800 mapas. E aí, numa discussão científica, eles chegaram à conclusão de que, ok, realmente, esse estudo faz todo sentido, mas para a população mundial nós precisaríamos de não sei quantos milhões de mapas. Então, é sempre uma questão escalonável para você estudar ou definir que alguma coisa existe ou não existe. E outra coisa é a questão de reprodutibilidade dentro de um laboratório. Então, voltando, dá para falar que existe? É possível. Dá para falar que não existe? Não se sabe. Então, fica transitando. Que lindo. E num ritual coletivo, você tem o quê? Uma energia enorme sendo trabalhada e muitos retornos positivos. Então... E que não são necessariamente de autossugestão. É isso que eu queria dizer. E aí, essa energia putativa, realmente, ela rompe com o conceito de que você pode, sim, ter uma variação de tempo e espaço que não é bem compreendida. Entendi. Então, quer dizer que a gente tá fazendo ritual coletivo, não é porque eu tô lá falando que você vai melhorar que você faz essa autossugestão num ritual coletivo. Não é simplesmente autossugestão. Não é. Por quê? Porque até durante uma época, você tinha lá sociólogos, nem o Levi-Strauss, que achava que uma coisa acontecia dentro de um determinado espaço, que tinha uma catarse, lá com as pessoas, todo mundo gritando, ou então eu medi lá as pulsações, se aquilo, né? Só que o que a gente observou nesses últimos anos nos rituais online? Que as pessoas estavam separadas umas das outras e elas alcançavam os resultados que elas queriam. E às vezes nem estão participando do ritual, porque, por exemplo, nos nossos rituais, a pessoa não precisa acompanhar. Ela sabe que vai sexta-feira às 21 horas, às vezes nem faz o preparo, às vezes nem... Tem gente que tá trabalhando, viajando, fazendo outras coisas, vivendo a vida, e depois fala, olha, Dani, consegui, e assim, resultados expressivos, né? Do tipo... sei lá, preciso caminhar financeiramente porque eu preciso comprar uma casa que eu vou ser despejada. E eu não tenho como comprar, não tenho dinheiro. E dá
sei lá, 15 dias e a pessoa do nada, você fala, gente, como Pois é. assim? Porque tem umas coisas que a gente mesmo fala, caramba. Porque a gente se surpreende. Hoje a gente tem muito o respaldo do negativo, né? Ah, isso é ruim, isso é. Porque o charlatão é o medo de todo. Eu acredito, o medo que todo mundo fica meio assim. Quando você trabalha com a espiritualidade, você tem muito cuidado para você não entrar nessas coisas. E muita gente hoje não faz a sua magia natural, que eu até estava falando num podcast também aqui que eu trouxe uma pessoa. Você tem medo, às vezes, de falar que é da sua família. Que você traz isso porque você não tem um certificado. E aí a pessoa fala, ué, mas você não fez curso? Fala, não, a gente... Entendeu? Então, assim, Lógico. parece que tudo tem que agora ter algo para comprovar. Porque a questão do espírito científico, porque é isso, o espírito científico vamos ligar todos os saberes ancestrais, os saberes familiares, e tudo só vale dentro de um aspecto burocrático. E eu acho que isso atrapalha tanto. Totalmente. Totalmente. Eu fico compadecido de verdade de pessoas que a todo momento querem esse tipo de ou validação científica ou essa história burocrática, porque existe essas tradições familiares que são fortíssimas. Isso tem estudo importante dentro da ciência da religião. E isso é muito legal saber, porque as pessoas, elas falam assim, ué, mas aonde você aprendeu isso? Com a minha avó. Eu tenho vários grimórios, né? Porque a gente escreve tipo um diário, né? Um grimório, como você trouxe, eu ganhei um presente maravilhoso aqui, que eu não vou deixar vocês verem só depois. Mas para 4 para trás, eu ainda consigo ler. E aí, o que eu fiz? Eu passei por cima com caneta, porque elas escreviam a lápis e apaga. E a gente perdeu muita coisa. Claro que tem coisas que a gente não é mais usual hoje em dia, que não faz parte, é uma outra realidade. Foi o que você falou, era lá atrás, né, gente? Agora é diferente. Mas, às vezes a pessoa fala assim, ué, mas cadê o certificado? Tipo o MEC, sabe? Como se tivesse um MEC. Ah, cadê a comprovação? A comprovação tá na prática. E você não vai encontrar magia, assim, em livro. Em livro você tem, sim, uma base, um estudo, você tem bibliografia, mas tem coisa que você não tem. E tem coisa que só acontece ali, com a galera. Mas você sabe que o Luiz Felipe Pondé, ele tem uma frase que ele fala, desconfia muito dessas religiões muito recentes, não no sentido de tempo, mas quando você perde uma conexão histórica, ou quando você tem aspecto com a raiz. Ele fala, tem coisas que a raiz... mantém ele nesse sentido ele valoriza muito as religiões ligadas à natureza, porque ele fala, existe essa conexão que inclusive de corpo com as ervas. Então ele tem uma certa relutância, por exemplo, nas religiões de livros normais, mas ele se mostra sempre agnóstico e ateu, mas ele tem um respeito muito grande pelas religiões que são herdadas e das religiões que são muito vinculadas a aspectos da natureza. Porque mexe, né? Igual essas catarses, símbolos mágicos desenhados com a própria... Você pega da natureza, você mistura, você junta, passa no corpo e a magia acontece. E às vezes você explica... Porque assim, tem coisa que não se explica, sabe? E as pessoas não entendem isso. E a gente passou por um período... Agora tá mais tranquilo. Mas eu mesma passei por um período que as pessoas falavam assim, não fala que você vem de família de bruxa. Porque aí parece que você tá inventando. Mas é verdade, vou fazer o quê? É lógico. Vou falar que eu fiz curso com quem? Com a minha avó, morreu. Vou trazer ela aqui? Não vou trazer. Então fica tudo muito... E aí eu mesma tive que... Eu lembro até hoje, aos meus 18 anos, que eu comecei a mesmo trabalhar com isso. Até então eu fazia para amigas, aquela coisa, né? Eu falei, eu preciso fazer algum curso. Porque o que eu vou fazer? Como que eu vou provar que eu sou bruxa? Meu avô falava, que besteira, né? Mas aí você começa a pular de galho em galho, porque não é sobre isso. E tudo fala a mesma coisa que livro. Tem coisa que você não pode escrever. Tem um monte de ritual que quando você senta lá, a pessoa fala assim, não pode... Tem alguns que você fala, pode gravar, para você ouvir quantas vezes você quiser. Pode anotar, pode escrever. Tem apostila? Tem. Mas grande parte não tem. Tem alguns cursos online que eu faço, tem ritual que você não pode gravar. Que você tem que fazer ao vivo. Ah, mas eu não posso fazer. Então não vai fazer. Só lamento. Mas as pessoas acham que, assim, porque é gravado, porque é online, você tem obrigação de... E isso, pra mim, tem dificultado muito nos meus últimos tempos, assim. Porque é como se eu estivesse indo na contramão, parece. Sabe? Ao contrário, você tá indo na mão de futuro. Que bom!
Você sabe, Dani, tem um negócio que a gente aprende na ciência da religião, que é o seguinte. Você sabe que nem a palavra... a maior parte das tradições nem tinha essa história de religião. Essa coisa de religião é muito recente, né? Ela se torna religião a partir do momento em que você pode escolher se você vai seguir ou não. Mas durante muito tempo, você nascia naquela cidade, você nascia naquele país, naquela família, você automaticamente, o culto, né, já estava embrenhado lá no meio do aspecto cultural. E essa história de achar que a religião só pode ser lida por livros, ou se uma religião só é válida se tem livro, ela é hoje muito combatida dentro da academia. Faz parte de um aspecto, a gente fala muito de decolonização, né? O que é decolonização? Você tomar, talvez, a Europa, né? A civilização ocidental como uma referência, e a partir daí você vai medir se a outra é boa ou não, se ela está adequada ou não com aqueles valores europeus de uma civilização ocidental. Então, a religião é boa se tem livro. Não. Hoje a gente vai falar, não. Religião é boa se você passou lá, o sacerdote passou por um curso dentro de não sei quantos anos de faculdade. Não. Então, você começa a combater muito isso e ter um outro olhar diante dessas práticas. Isso é interessante, porque aqui a gente hoje tem a bruxaria, ela tá muito ligada aos celtas. E a bruxaria brasileira, ela é riquíssima, poderosíssima. E existem cultos que nós fazemos que não tem como explicar. Não tem como você sentar e falar, a gente vai fazer isso daqui. Não, ela vai acontecendo. E é interessante tirar essa coisa do livro, porque minha avó sempre falou assim, olha, filha, você é bruxa. Por quê? Porque num determinado momento, ou você era cristã, islâmica, judaico-cristã, ou você era herege. E ali falavam bruxas queimem, né? Que era o bruxa em alguma língua, não vou lembrar agora, significa queimar. E aí elas pegaram esse nome, como somos... A gente gosta, né, de tirar o sarro um pouco. Virou a bruxa, mas nunca existiu o nome. Por isso que é o pagão, né? E até hoje, até algumas tradições africanas que eu já participei, que eu também sou meio... Gosto de conhecer. Eles falam assim, então agora você deixa de ser pagã. Porque você tá dentro deste culto africano e tal. Mas o pagão é o quê, né? Não, eles estão assumindo um linguajar, aliás, de uma cultura que condena eles. Exato, que é a primeira que condena. Porque eu sempre falei, eles ensinaram você a temer as bruxas, mas não quem queimou elas, né? Lógico. E hoje tem, não sei se já assistiu um filme que chama Silenciadas? Sim. Eu acho ele muito interessante, porque o cara preferiu, dentro do filme, depois vocês assistem, aí tem até eu tenho um quadro que eu chamo Movie Witches, que eu pego alguns filmes e comento algumas coisas. E neste filme especificamente, eu passava mal de rir, porque ela falava assim, um porco vestido de juiz, e ele, mano, o cara preferiu acreditar daquela loucura que a menina tava falando, do que entender que elas só estavam dançando e cantando uma música regional na floresta. Lógico. E eu acho que a gente vive muito isso hoje em dia. A bruxaria raiz, que é meio que a que eu faço, as pessoas... Eu brinco assim, as pessoas não me chamam muito para programas ou podcasts. Agora eles estão me chamando mais. Mas por duas coisas. Uma, porque ou eles tinham medo, acho que... Muito possivelmente. 99% da chance era essa. Porque ou era um respeito excessivo ou um medo, ou porque eles, por algum motivo, se sentiam afrontados. Eu não sei explicar. Porque quando eu vou falar da minha bruxaria, é estranho. Não é a bruxaria que você vê por aí, sabe? Que você vê essa bruxaria pop e que tá tudo bem. E até por falar em bruxaria pop, agora eles estão me chamando mais, né? Mas também não sei por quê. Não sei se é porque eles pararam de ter medo. Eu fiz mais vídeos, as pessoas viram que eu sou normal, não transformo ninguém. Eu acho que é o espírito do tempo. As pessoas começam a perceber quem tá falando com o espírito do tempo. É isso. Agora, só para daqui a pouco a gente ir terminando, eu só queria te fazer uma pergunta que é muito importante eu saber a sua opinião, porque você é minha inspiração agora. O Clau agora vai dividir, tadinho, a posição dele. Essa coisa, esse movimento, se você não quiser falar também não tem problema, tá? Esse movimento tipo TikTok, algumas redes sociais que tem vídeos curtos, que a gente tá vendo ampliando o conteúdo esotérico. Algumas coisas mais ou menos, algumas coisas legais, mas isso não acho que nem é o foco. Você acha que isso pode engrandecer e ajudar? Ou você acha que isso ainda pode prejudicar? Porque, assim, eu particularmente acho que por um ponto é legal.
porque vai naturalizando um pouco. Por outro lado, é ruim porque tem muita coisa que não é. Mas é como eu ouvi falarem um tempo atrás, a gente que lute para mostrar o que é melhor, né? Mas eu acho que eu acho complicado por alguns conteúdos, mas eu também acho que pode ser positivo por não romantizar, né? Porque romantizar é complicado, mas tirar do limbo, sabe? A bruxaria, tirar da bruxa de Hollywood. Mas ao mesmo tempo é complexo. Eu ainda não tenho uma opinião extremamente formada sobre isso. O que você acha? Ou como cientista, ou como astrólogo? Como cientista, eu tenho que assumir uma posição básica. Eu acho que a gente não tem um distanciamento histórico para poder fazer uma avaliação. Quem pensa fala, viu, a pandemia não resolveu nada, não é normal. Eu falo, gente, como você não sabe ainda? A gente não teve tempo. Justamente. O seu filho de 4 anos, quer dizer, como é que foi construído uma série de elementos de percepção do mundo para toda uma geração que ainda é pequena, né? Então, a gente só vai ter uma noção muito mais clara do que foi, por exemplo, a pandemia daqui a 30 anos. Sim. Né? Então, como cientista, hoje, eu entendo como um processo natural de comunicação e de difusão. Eu acho que não existe possibilidade alguma de nenhuma religião ou nenhuma prática espiritual, nenhuma filosofia continuar existindo se não tiver uma boa relação, bom entendimento de como funcionam as redes sociais. Agora, eu acho que sim, eu acredito muito mais no processo de naturalização do que qualquer outra coisa. Eu não consigo, por exemplo, imaginar que um Harry Potter, apesar de hoje tem todo um movimento, inclusive das pessoas trans contra lá a autora, mas eu não consigo imaginar hoje um crescimento do movimento neopagão no mundo sem que tivesse tido Harry Potter, que de um jeito ou de outro trouxe um outro olhar e normalizou. Totalmente, é isso. Eu amo Harry Potter por isso, porque ele trouxe uma outra figura da bruxa. Agora todo mundo quer ser bruxa, antes ninguém queria ser. Não é? E com isso a Disney veio, né? Pegando todas as vilãs e mostrando o outro lado da história. Eu achei isso genial. Eu realmente acho que, claro, que se a gente for entrar em alguns detalhes, tem coisa que tem que melhorar, sempre dá. Mas eu também concordo com isso. Que foi o que aconteceu com o cinema. Muita coisa foi estruturada, porque a indústria cinematográfica norte-americana criou lá os 10 Mandamentos, Rei dos Reis, Cleópatra, toda uma série de filmes que ajudaram a consolidar uma série de valores que historicamente não são comprovados. Então você olha lá para Cleópatra, você fica achando que a Cleópatra era Elizabeth Taylor. Não é? As pessoas não conseguem imaginar uma outra Cleópatra de cabelo curto, não conseguem. Né? Elas não conseguem imaginar até os faraós da época do... Não era o Ramsés II, não é? Era o Mneftah. Então, só que de repente vai falar para uma pessoa que quem brigou lá com Moisés não era Ramsés II. Historicamente não faz parte, mas por quê? Porque o cinema, que era o TikTok da época, ajudou a construir, de certa maneira, a influenciar e estruturar novos valores. É isso, e faz isso até hoje. Até hoje. Até hoje. As minhas meninas que são do meu clã e tal, quando elas sonham com a deusa delas, sou eu. Elas sonham comigo, mas não sou eu. É a minha figura. No inconsciente representam a... É muito louco. Falo, sonhei com você. Fala, ih, gente, vocês estão muito estranhos. Mas aí é a deusa dela. Mas é que elas não conseguem... Algumas deusas não são tão famosas assim. Então, elas não conseguem visualizar e aí elas me veem. Só que elas sabem que é a deusa falando através do meu corpo. Isso é muito louco, né? É o cérebro entendendo que o sagrado... A imagem que elas têm do sagrado de uma autoridade, de certa maneira, é você. Né? É muito louco, né? Mas é lindo. Então é isso, eu queria que você agora, pra gente finalizar, você falasse um pouquinho assim, de onde as pessoas podem te encontrar, se você faz alguma consulta, alguma coisa que quiser falar, porque sempre acontece assim, a gente conversa, a pessoa ama você, aí vai ficar, Dani, como que eu jogo com ele? Como que eu faço um mapa? Como que eu vou acessar? Então fala um pouquinho pra eles ali. Eu tô aqui, né? Eu tô no ricardoida.oficial no Instagram, lá você me acha. E também você pode ir no WhatsApp lá do consultório, que é o 966607867. 966607867. Perfeito. Eu vou deixar aqui também, escrito bonitinho na legenda aqui, para vocês encontrarem ele. E eu quero agradecer... Primeiro,
Ai, muito obrigada. Eu tô com a minha deusa. Eu vou sonhar com a deusa, eu já sei isso aí. Não, mas olha, de verdade, pra mim você foi um presentão que eu ganhei. Espero de verdade que possamos nos encontrar em câmeras e fora das câmeras, tomar um café, um chá, trocar muito. Você é uma grande inspiração pra mim, eu amei te conhecer. Olha, e você, marido, filho, estão convidados. Eu tô hoje mudando de casa, aí agora... Não prometo agora, mas no início de agosto vocês são meus convidados para jantar em casa. Nossa, já amei que seja um novo momento da sua vida cheio de bênçãos, como você merece. Muito obrigada. E, gente, é isso. Posso olhar aqui já? Arrasou. Pessoal, olha que pessoa incrível. Busquem, participem. Quem puder participar e acompanhar, ele sempre traz convidados muito legais e fala sobre muita coisa, não só sobre astrologia. É um estudioso, é um cientista. Então, acho que isso engrandece a gente como ser humano, né? E para ser um espiritualista melhor, uma bruxinha, um bruxinho melhor. E é isso. Seja bem-vindo quantas vezes você quiser. Tá bom? De verdade. Para mim foi uma honra. E vocês... Próxima semana, de novo, temos um encontro marcado aqui para papear muito sobre bruxaria e outros assuntos incríveis. E é isso, a gente se vê. Beijos mágicos. Tchau, tchau.